Vídeo novo se iniciando, galera. Hoje eu vou estar passando aqui algumas dicas para vocês estarem melhorando aí a sua precisão no tiro livre, que basicamente é o seguinte: nos últimos vídeos aqui do canal, onde eu tava passando dicas de movimentação, um inscrito pediu para mim estar trazendo esse vídeo, então eu acho que é necessário ajudar mais pessoas aí que estejam tendo dificuldades aqui no Blood Strike. E galera, a maioria dos jogos que a gente tem aqui na plataforma mobile são em terceira pessoa, né? Óbvio que tem alguns jogos como o COD Mobile, acho que o PUBG também deve ter, onde você consegue jogar também em primeira pessoa, mas a grande maioria sempre joga em terceira pessoa. E o Blood Strike é diferente, né? Ele é um jogo totalmente focado em primeira pessoa, e muitas pessoas que não têm muito costume de jogar em primeira pessoa, elas acabam jogando muito na mira fechada quando as trocações estão de muito perto, porque a gente meio que perde essa percepção do campo de visão. E nesse vídeo aqui eu vou estar te ajudando a melhorar a sua mira para que você consequentemente melhore o seu tiro livre, que é uma coisa muito importante aqui no jogo. Nossa, que grudada. Deixa eu pegar aqui. É uma coisa muito importante para se jogar em primeira pessoa, é você saber a hora certa de utilizar o Hip Fire. E para você ter uma boa mira no Hip Fire, né, que é o tiro livre, você tem que prestar atenção nessas 4 a 5 marcações que ficam no meio da tela, tá? O jogo ele não coloca esses pontos aqui no meio da tela à toa. Vocês podem ver até que eu coloquei um botão ali na HUD, que é justamente isso que você tem que fazer também. Você vai colocar um ponto da sua HUD, ou se você joga no Android, você vai baixar aí algum aplicativo chamado Crosshair, para você ter mais controle da onde você tá mirando. Ó, vou matar esse cara só com posicionamento de mira, ó. Presta atenção. Olha isso. Posicionei a mira aqui, ó, na altura do peito. Você já tira uma vantagem gigantesca na hora da sua trocação. Aí você vai falar, pô, Six, mas eu já posiciono a minha mira de forma centralizada. E, cara, eu tenho certeza que se você gravar uma gameplay sua, você vai ver que vai ter muitos momentos que sua mira vai estar baixa. Ou você vai estar mirando muito pra baixo, né? Pro chão, ou você vai estar mirando muito para cima. E não é para te desanimar, né? É para você entender que é realmente difícil, cara. Porque jogando no celular, a gente tem uma percepção de mira, uma percepção do nosso campo de visão muito diferente de quem joga no PC, por exemplo, né? Onde tem uma tela gigante. Calma aí, deixa eu matar esse cara, boa. É muito difícil você manter um bom posicionamento de mira no celular por conta da dificuldade que é você se adequar ao tamanho da tela, né? O tamanho do campo de visão. Então, o que você pode estar fazendo para melhorar isso? Grava uma gameplay sua aí de uma partida só, jogando aí normal, sem que você fique muito concentrado no seu tiro livre. Joga uma partida como você jogaria normalmente. E presta atenção em quais momentos você tá andando com a mira baixa, para você entender se é na hora que você movimenta ou se é na hora que você avista o inimigo. Por exemplo, ó, tô posicionando a mira aqui, ó. Posicionei a mira, já era. Pode olhar aí no replay que vocês vão ver que eu posicionei bem no peito dele. E é isso que você tem que fazer. E eu tenho certeza que você gravando a gameplay, você vai ver que você não faz isso. Aqueles que fazem, pode ter certeza que você já é um jogador mais experiente. Mas é importante você saber desse posicionamento. E qual é a hora certa de você utilizar o tiro livre? Eu vou tentar pegar um player aqui pra gente fazer essa medição da distância até onde é um bom tiro livre. Ó, tem 2 caras aqui. Ó, dessa distância aqui, ó, já dava pra usar o tiro livre, ó. Mas se você fechar a mira, também dava pra você matar o cara. Ih, tinha um cara ali dentro. Ó, ele vai vir seco, ó. Ah, não. Meu Deus, eu odeio esse muro. Calma aí, galera. É muito difícil passar dica e jogar ao mesmo tempo, cara. Mas daquela distância, galera, dava pra ter utilizado o tiro livre. É tanto que vocês viram que eu quebrei o cara. Só que daquela distância também dava pra jogar mirado.
E tem duas coisas muito importantes que vai influenciar nisso. É o posicionamento da mira e a classe que você tá utilizando. Por exemplo, se eu tivesse atirado naquela distância de imp, eu não teria conseguido dar esse dano no cara. Porque a imp, ela não é uma arma muito boa para se jogar no tiro livre. Ela é mais para jogar na mira fechada. Então você também precisa ter essa percepção da classe que você tá utilizando. Aqui no canal já tem vídeo de classe da P90, né? Que essa P90 que eu jogo, ela é totalmente pro tiro livre. E, cara, isso aqui que eu tô passando pra você, galera, vale pra todo mundo, tá? Tipo, pra você que joga de giro, pra você que joga só no dedo. É pra todos os estilos de gameplay. Puta, não. Nossa, aí que vacilo que o cara deu. Ó, aproveitar que esse cara tá caído. Eu acho não, eu tenho certeza que dessa distância, se você não tiver com uma arma focada pro tiro livre, você não vai conseguir. Ah, mano. Puta merda, mano. Da onde veio esse cara, mano? Mano, os caras do meu time é surdo e cego. Agora que ele desce, mano. Mas vocês entenderam, galera, o que eu tô querendo dizer? A distância e a arma que você usa influencia muito no tiro livre. Mas o posicionamento de mira é o primeiro fator que vai fazer você ter essa precisão. Grava aí uma gameplay sua jogando. Vê em que momento você tá deixando a sua mira baixa. Pra quem joga de 2 dedos, galera, infelizmente, não tem como você ter um bom posicionamento da mira. Porque em algum momento, né, quando você tiver que tirar o dedo da tela pra movimentar, você não vai conseguir manter o tracking no seu inimigo. E uma coisa que você pode fazer pra treinar isso, ó. Pega um cara bobinho igual esse aqui, ó. Fica tentando seguir ele com a mira, o tiro livre. Tipo, movimenta. Nossa, o cara meteu o pé, não deu nem pra brincar. Pega um ponto fixo do mapa. Tipo, como posso ver? Cara, tipo esse aqui, ó. Fica movimentando, tentando manter a mira em cima dele. Pega um ponto fixo assim, ó. E se movimenta, mantendo a marcação do tiro livre em cima do inimigo, ó. Vou pegar esse cara como exemplo. Mano, o foda é que os caras só querem saber de correr, mano. Deixa eu subir aqui em cima que chegou outro cara. Você pode fazer isso também na sala de treino. Boa. Pode fazer isso na sala de treino. Pega um botzinho lá. Eu vou mostrar pra vocês também no final da partida como que você pode estar treinando lá, tá? Então assiste o vídeo aí até o final. E outra coisa que você pode fazer é você pegar um botão da HUD, né? Igual eu fiz aqui. E centralizar ele no meio da tela. É um pouco difícil, mas se você deixar ali, ó, embaixo dessa seta, você consegue deixar em cima do pontinho, né? Onde você vai centralizar. E consequentemente você vai ter mais noção da onde a sua mira... Da onde você tá mirando. Porque tem muita gente que deixa... que não presta atenção, né? Às vezes fica distraído. Às vezes tá prestando atenção nos botões da tela, né? Qual que vai apertar. Eu prefiro tá deixando os botões ocultos da minha HUD. Porque eu já adquiri memória muscular, né? Eu sempre joguei muito tempo com a mesma HUD. Então eu já sei aonde os botões eles ficam na tela. Então... eu acho que se você deixar a sua HUD muito poluída, né, com muito botão aparecendo, tem algumas pessoas que pode acabar se deixando ficar distraída por isso. Eu sou um caso desses, tá entendendo? Eu sou um caso desses. Se eu deixar muito botão na tela, eu acabo ficando distraído. Então eu acho melhor deixar os botões ocultos. Deixar uma HUD mais limpa, né? Pra que eu foque realmente no que tá acontecendo aqui na minha frente. Mas isso aí tem que ser bastante treino, né? Nossa, velho, fudeu. Olha o tanto de cara ali. Se pá que eu vou de lobby, hein, galera. Ou não, né? Os caras tá tretando aqui. Nossa, que isso? Tá chovendo. Só dá uma cuidado, ó. Eu percebi um problema aqui.
que tá me atrapalhando. Esse botão que eu coloquei aqui no meio da minha tela, ele é muito grande, tá? E ele também não tá muito centralizado. Tenta colocar um botão menor na HUD, né? O botão do emoji eu acho que ele funcionaria melhor, que ele é um pouquinho menor do que esse daqui da marcação. Ou você baixa, ou se você tiver no Android, você baixa aí o aplicativo que se chama Crosshair. Agora aqui. Boa. Ó, aqui nessa trocação, galera, é só tiro livre, ó. Não tem por que mirar. O tiro livre aqui no Blood Strike, ele pega de muito longe. Não tem por que mirar. Só que é o que eu falei, né? Você tem que estar com a classe certa. Ô, louco, o cara teleportou. Ó. Boa, GG. Agora na sala de treino eu vou passar umas dicas aí, né, pra você ir praticando e consequentemente melhorar a sua gameplay antes de puxar a partida, né, dar aquela aquecida. Bom, galera, tô aqui na sala de treino. O único problema é que se você escolher algum botão da HUD para centralizar na sua tela, pode acontecer dele não aparecer aqui na sala de treino. Por exemplo, aquele botão de marcação, ele não funciona aqui. Então você meio que perde a referência. Mas, enfim, qual é o treinamento que você pode estar fazendo? O que eu fiz, né, e eu acho que vai ajudar vocês. Eu ficava na sala de treino, slidando assim, ó. Dava uns slides bem longos e tentava ficar traqueando o inimigo enquanto slida. Para você ter mais controle ainda, o que você pode fazer? Você vem aqui nas configurações e você desliga a assistência de mira. Porque a assistência de mira, ela desacelera a sua sensibilidade quando tem algum alvo passando nela, né? Quando o alvo passa no crosshair, a sua sense desacelera. Então, o que você pode fazer para você realmente ver se sua sense está mais calibrada? É você estar desligando e ficar fazendo isso aqui, ó. Tentar traquear o cara em movimento. Se tiver passando muito do alvo, significa que sua sense está muito alta. Se você não está conseguindo chegar no inimigo, é porque sua sense está muito baixa. Porque se você joga de 2 dedos, na hora que você aperta para movimentar, o boneco ele vai ter que tirar o dedo da câmera e você não vai conseguir traquear o inimigo, né? Que traquear, para quem não sabe, é você seguir o inimigo com a mira. Tá entendendo? E você faz isso aqui também pulando, ó. E o principal, galera, para você jogar no tiro livre, é você saber a distância boa que funciona. Por exemplo, eu tô de P90, ó, dessa linha até esse cara do meio, com a P90 você consegue jogar no hipfire. Porque ela é uma arma muito boa para se jogar dessa forma, caso você esteja usando os acessórios corretos. Geralmente, na maioria das armas, o que realmente dá muita precisão no tiro livre é o quebra-chamas. Quebra-chamas ele ajuda muito nisso. Só que se eu pegar uma arma que não é focada pro tiro livre, como, por exemplo... Ó, vou pegar essa AUG aqui, que ela é pra jogar como assalto. Presta atenção, ó. Vocês vão ver que o tiro livre dessa distância, ela dispersa muito, ó. Porque ela não é uma arma focada pra isso. Se eu tiver com a P90, eu vou deletar o cara. Geralmente, quando a arma não é muito focada para tiro livre, a melhor distância para você utilizar o tiro livre é se você tiver aqui assim, ó. Se você tiver nessa distância, mesmo a arma não sendo focada para o tiro livre, você vai conseguir deletar o cara. Exceto se você tiver de AK, mano, porque AK é muito ruim. Então, você ter conhecimento da sua classe, né, que você tá usando aí na sua arma, também vai fazer muita diferença. E galera, o tiro livre é muito bom porque você não perde o seu inimigo de vista, né? Por mais que eles tenham colocado esse FOV de mira aqui, né? Que pra quem não sabe tem o FOV de mira, que se chama associado. Quando você mira, você tira aquele zoom que o Blood Strike tem. O que ajuda bastante, né? Você jogar com mira fechada. Só que mesmo assim, galera, como o Blood Strike é um jogo muito rápido, o que acontece? A maioria das pessoas atira e se movimenta encurtando. Então, se você tiver com a mira fechada e o cara slidar aqui assim, ó, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você vai ter que desmirar, virar. E quando você tá no tiro livre, você precisa fazer esse movimento com muito mais facilidade. Então, vai treinando aqui na sala de treino, baixa aí o aplicativo do Crosshair. Mas é isso, espero que eu tenha ajudado vocês aí que tem mais dificuldade no jogo. Deixa aí nos comentários, né, qual vídeo de dicas você quer que vocês querem que eu faça aqui pro canal. Mas é isso, tamo junto. Até a próxima.